Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física 11º ano. Vou então resolver um exercício cujo primeiro objetivo e principal seria estimar a força eletromotriz tendo por base a lei de Faraday, mas devido a várias famílias e selecionei um exercício que pedia também para calcular um fluxo magnético antes, referente a um conjunto de espiras, visto que na videoaula anterior, para quem está a acompanhar a lista de reprodução, eu acabei por estimar o fluxo magnético de uma só espira. E as pessoas pediram, tipo, e tal, por favor, vê se aplicas também para casos de solenoides ou até de planos de várias espiras. E eu, pronto, então tive isso em consideração e aqui selecionei um exercício que trouxesse já essas componentes. Vou então passar à leitura do seguinte exercício. O gerador da figura é constituído por 100 voltas de um fio condutor dobrado em espiras retangulares iguais de 30 por 50 centímetros. Portanto, 0,30 vezes 0,50. 3 vezes 5 dá 15, portanto, 0,15 metro quadrado. Ok? Bom, colocadas totalmente dentro de um campo magnético uniforme de intensidade 3,5 Tesla. Certo, a partir daqui posso proceder à representação. A representação também, diga-se de passagem, não é assim nada muito elucidativo, mas tudo bem. São as várias placas, tá? Bom, e agora vou já proceder à leitura das alíneas. A linha A. Determina o fluxo magnético quando o plano das espiras se encontra orientado numa direção. E agora vamos ver que direção é, porque há 3 subalíneas. Paralela à direção do campo magnético, portanto, eu tenho aqui o esquema, não é? E reparem que esta linha de campo não está a sair, está paralela, certo? O ângulo seria 0 graus, mas face à normal, o ângulo são 90 graus. Portanto, a partir daqui, o nosso fluxo magnético, que eu vou colocar como fluxo total, visto que são várias espiras, será o número de espiras, e aqui tem que ter em consideração que eu li isto um bocadinho à pressa, 100 voltas de um fio condutor, portanto, temos aqui 100 espiras. Aqui apanhou um bocado desprevenido, não estava já a associar isto. Ok, então será 100, que é o N, vezes o campo magnético, que dá 3,5, vezes a área, que é 0,15, vezes o cosseno de 90. E isto dará 0. Weber, porque o cosseno de 90 dá 0. Vamos à segunda subalínea, que pede para determinar o fluxo magnético quando o plano das espiras se encontra orientado numa direção perpendicular à direção do campo magnético. Se é perpendicular, é porque agora o ângulo será 0, porque a partir daqui eu tenho aqui a espira, não é? E eu tenho a representação do campo magnético, portanto, que coincide com o plano. Aqui, reparem que o ângulo é 0. Alfa igual a 0 graus. A partir daqui, o fluxo total será 100 vezes 3,5 vezes 0,15 vezes cosseno de 0. E reparem que o cosseno de 0 dá 1. Portanto, automaticamente, o resultado de tudo isto dará 52,5 Weber. E estou então em condições de ir para a terceira e última subalínea. E a terceira e última subalínea pede para fazer o mesmo, mas agora com um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético. Portanto, automaticamente está aqui a espira e o conjunto de espiras, e então, face à própria espira, o ângulo faz 30.
o ângulo das linhas de campo, claro está. Deixa eu ver se no primeiro também coloquei. Não. Ok. Ora, face à normal, se aqui é 30, face à normal tem que ser 60, que é o alfa. Logo, o fluxo total será 100 vezes 3,5 vezes 0,15 vezes cosseno de 60. Como cosseno de 60 dá 1 meio, o resultado dará metade do que aqui está em cima, ou seja, 26,25 Weber. E pronto, está esta linha resolvida. Vou proceder à segunda linha e dar a videoaula por terminada, porque é apenas isto que trazia hoje. Ora, mas eu ainda só falei do fluxo, com várias espiras. Falta falar da força eletromotriz. Pois é, a linha B determina o valor da força eletromotriz produzida numa espira se o campo magnético medido numa direção perpendicular à sua superfície, em 2 intervalos de tempo, for respectivamente tal. Vamos cá ver. Tenho noção que a força é esta, variação do fluxo, total neste caso, sobre a variação do tempo. Reparem que o meu tempo inicial é 0,0 segundos e o meu tempo final é 0,3 segundos. Automaticamente o meu ΔT será 0,3 segundos. Já no caso das espiras, eu tenho um campo magnético inicial de 3,1 Tesla e um campo magnético final de 3,8 Tesla. A partir daqui, e como não é dito mais nada, é só falar, atenção, de uma direção perpendicular, que tem isso em consideração, eu devo saber que se a direção é perpendicular, é paralela à normal. Portanto, o alfa será 0 graus. A partir daqui, a minha força eletromotriz será, ora, o fluxo final, número de espiras final, neste caso, deixem-me só retificar aqui, eu peço desculpa, determina o valor da força eletromotriz produzida numa espira. Portanto, a partir daqui é 1 vezes, eu já ia multiplicar 100, não tinha lido bem o enunciado, tomem muita atenção. Quer dizer, eu erro e depois mando-vos tomar atenção a vocês. Também é preciso ser lá. O erro foi meu. Ora, uma espira vezes o campo magnético final, 3,8, vezes a área aqui não mudou, 0,15, vezes o cosseno de 0. E isto vai-se agora subtrair ao fluxo inicial, que será com os dados iniciais. Uma espira vezes 3,1 vezes 0,15, porque a área não muda, vezes cosseno também do mesmo ângulo. A partir daqui vai tudo dividir por 0,3, que é a variação do tempo, e o resultado final dará 350 vezes 10 elevado a menos 3 volts, ou seja, se preferirem, 350 milivolts. Esta é a força eletromotriz com base na lei de Faraday para este caso em concreto, em cada espira. Ok? E tenho então esta videoaula terminada com uma matéria que não é muito apetecível em regra, mas que até é fácil de entender e de aplicar, está bem? Pelo menos isso para vocês chegarem ao exame e terem uma boa nota, que esse é o objetivo. Convém também entenderem, claro está. Mas, por vezes, só entendemos depois. Acabamos primeiro por, ok, não gosto disto, então vou aprender a fazer e tal, e depois acabamos por ganhar gosto já depois de fazer. Não importa, o que importa é que vocês tenham que ter boa nota, esse é o grande objetivo, ok? Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida adicional, por favor, não hesitem em contactar. Não se esqueçam de deixar gosto no vídeo, subscrever o canal e partilhá-lo com todos os vossos amigos, ok? Da minha parte é tudo, um forte abraço físico a todos! Adeus!